Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, com mais um vídeo para você aqui. Hoje, trazendo um tema muito importante. As pessoas gostam desses temas bastante profundos e eu estou trazendo hoje um tema muito profundo. Há algumas denominações que não gostam disso que eu vou falar aqui, mas eu vou falar baseado na palavra de Deus. É claro que isso é um vídeo e um vídeo no YouTube não pode ser tão longo assim. Porém, eu quero deixar aqui claro, evidente e lógico que eu tenho estudado esse assunto profundamente dentro da palavra de Deus e não tenho dúvida de que tenho argumento para debater aí um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, o tanto você quiser para a gente debater, se você me abordar em particular sobre esse assunto. Porém, aqui no vídeo, é claro que eu vou trazer apenas alguns textos, alguns versículos, para poder trazer a comprovação do que vou dizer. Então, sem perda de tempo, eu vou direto ao assunto. Creio que você vai acompanhar. E se você não assistiu o vídeo até o final, você não vai ter condições de entender o raciocínio. Mas, se você gostar assistindo até o final, vai lá e dá o seu gostei. Clica aí onde tem o dedão assim para cima, né? Com certeza você estará ajudando muito a esse canal. Então, o tema de hoje, conforme eu já coloquei na tela aí para você, é: Deus é soberano, mas não é ditador. Deus é democrático, é a conclusão que eu quero trazer nesse vídeo de hoje. É claro que tem algumas denominações que, infelizmente, acham que a soberania de Deus passa pela ditadura. Nunca, jamais posso afirmar isso com todas as letras, e a argumentação bíblica é farta para isso. Então vamos em frente para nós não perdermos tempo para as nossas argumentações nesse sentido, para que eu possa dizer para você e você, com certeza, confirmar que o Deus que nós servimos, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que domina todo o universo, que não deixa de ser soberano, por ser democrático, ele é realmente democrático. Vamos em frente. Então, coloquei aí para você começar a entender Deuteronômio, né? Você pode até, vou me aproximar um pouquinho mais aqui para ler, e no livro de Deuteronômio está escrito o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deixa eu dizer logo uma coisa para você aqui. Quem é democrático de verdade não aceita suborno. Quem é democrático de verdade não aceita suborno. Quem é ditador, tirano, aceita suborno. Isso é o que nós temos visto, inclusive, na humanidade. Vamos em frente? Aí eu argumento aqui para você, eu gosto de escrever para que você possa ler e ao mesmo tempo ouvir. Eu coloco aqui: Deus não é ditador. Deus é soberano, mas não é ditador. Isto expressa a compreensão de que, embora Deus tenha autoridade suprema sobre tudo, ele não age como um governante autoritário que impõe sua vontade sem considerar a liberdade e a vontade dos seus filhos. Coloque bem isso na sua cabeça. Eu vou provar com vários textos, porém, eu poderia nesse vídeo trazer muito mais do que 300 textos comprovando isso. Mas é claro que eu não vou ficar aqui 1 hora, 2 horas num vídeo, depois o YouTube não aceitá-lo por ser grande demais. Então, Deus, ele é soberano, mas não é ditador. E esses são os argumentos que eu trago. Agora vamos para argumentações bíblicas, né, sobre esse assunto. Então coloca aí: liberdade humana. Deus é soberano, mas não é um ditador que tolhe a liberdade humana, como fazem os ditadores que nós conhecemos no planeta Terra.
certo? Então vamos aqui em frente para nós entendermos. Apesar da soberania de Deus, os seres humanos são criados com livre-arbítrio. Tem algumas denominações aí que são ferrenhas contra o livre-arbítrio, mas eu não tenho medo delas, certo? Capazes de escolher entre o bem e o mal. Deus não força ninguém a amá-lo ou segui-lo. Ele respeita a decisão humana, mesmo que essa decisão resulte em sofrimento para o ser humano, é claro. Então, eu posso provar isso, eu poderia começar a provar desde o Gênesis, certo? Quando o Gênesis mostra que o ser humano, Deus não obrigou-os a segui-lo, certo? E Deus é tão democrático que permitiu que a serpente, que representa Satanás e o diabo, entrasse no Éden. Ou seja, Deus é soberano, mas não é ditador. Se ele fosse um ditador, ele dizia, não, aqui você não vai entrar e pronto, acabou a história. Mas Deus permitiu justamente para que os seres humanos fizessem a sua escolha. Então, isso está muito claro. Eu acho interessante que tem teólogos aí de meia tigela, eu não tenho medo deles, e fica dizendo que não, Deus é soberano, aí confunde a soberania de Deus com atos ditatoriais. Deus não é ditador. Deus é democrático, e tão democrático é que desde o Gênesis já demonstrou isso, permitindo que o casal humano fosse tentado e fizesse uma escolha. Então, isso está muito claro, muito lógico, só não enxergam os cegos, certo? Cegos do entendimento, cegos de raciocínio, cegos sem inteligência. Então vamos. Apesar da soberania de Deus, os seres humanos são criados com livre-arbítrio, capazes de escolher entre o bem e o mal. Deus não força ninguém a amá-lo ou segui-lo. Ele respeita a decisão humana, mesmo que essa decisão resulte em sofrimento. E isso está provado, tanto lá no Gênesis, como em Deuteronômio 30 e 19, leia o texto em casa, você vai entender. Josué 24 e 15, Gálatas 5 e 13, 1 Coríntios 6 e 12, ainda 1 Coríntios 10 e 13 e Apocalipse 3 e 20. Eu coloquei apenas esses textos, mas se eu quisesse, traria aqui 300 textos para comprovar isso. Estou dizendo 300, mas poderia ser mais um pouco, menos um pouco. Então, não adianta vir com essa conversinha mole aí de confundir a soberania de Deus com a arbitrariedade de Deus. Vamos em frente. A relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana, ou seja, democracia divina, livre-arbítrio. Eu coloquei esses textos, alguns teólogos passam longe de querer admitir isso. Democracia divina, livre-arbítrio, funciona como se fosse um bicho de cabeça para esse povo. Mas vou recomeçar a leitura para você também acompanhar. A relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana, entre parênteses, democracia divina e livre-arbítrio, não são mutuamente exclusivas, mas sim complementares. Precisamos ter esse entendimento. Deus, em sua soberania, permite que os seres humanos façam escolhas. E suas ações, embora livres, ainda assim estão dentro do contexto do plano maior de Deus como soberano. Quando nós enxergamos essa verdade absoluta dentro da palavra de Deus, nós deixamos de nos enveredar por algumas doutrinas falsas, né, que existem por aí e querem confundir a soberania de Deus com um ditador cruel. E Deus é um soberano que dá livre escolha aos seus filhos, às criaturas, aqueles que foram criados por ele. Certo? Então, vamos em frente. E, concluindo o assunto, vou repetir com todas as letras: Deus é soberano, mas não é ditador. Deus é democrático. Então, eu sempre digo que Deus é democrático. Por exemplo, quando nós analisamos a questão da rebelião de Satanás, Deus criou todos os anjos, os mantinha lá nos céus, juntamente com ele, e Deus
por ser democrático, não impediu que Satanás se rebelasse. Claro, houve uma batalha, apenas uma terça parte dos anjos aderiu ao tentador. Deus não os proibiu de aderir, mas na batalha o tentador e os anjos, seus seguidores, foram perdedores e, claro, foram expulsos do céu. Então, quando nós vamos lá para o Gênesis, que nós vemos Deus dando novamente a liberdade de escolha para o ser humano, nós percebemos que para todas essas ações, Deus, por ser soberano, ele já tem uma outra ação, um outro plano já preparado para sanar o problema, justamente porque Deus não quer ser ditador, ele quer e nem quer que as pessoas o sigam por obrigatoriedade, mas quer que as pessoas o sigam por amor, por livre escolha. E quando a gente lê Gênesis 3 e 15, a gente percebe, a maioria dos exegetas entendem isso, que ali era o plano de Deus para que depois do homem pecar, fazer a sua escolha, Deus poder resgatá-lo através de Jesus Cristo, e ali Gênesis 3 e 15 expressa tudo isso. Então, não venha com a sua conversinha mole de pregador ou teólogo de meia tigela confundir a soberania de Deus com atos ditatoriais. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje para todos aqueles que creem. Até a próxima. Se gostar do vídeo, faça assim. Se não gostar também, faça suas críticas. Eu não tenho problema nenhum. Bom, até a próxima.